Muito bem, na nossa reflexão de hoje, a gente quer falar sobre o impacto que as emoções têm sobre os nossos comportamentos. De uma forma ou de outra, o nosso estado emocional vai ter reflexo na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós agimos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós pensamos. As nossas emoções, ela tem esse poder. Eu quero utilizar um texto que se encontra aqui em João, capítulo número 5, Evangelho de João, capítulo 5, no versículo de número 5, que diz o seguinte: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Esse texto, nós não escolhemos ele por acaso, mas porque nós vemos nesse texto uma coisa bastante interessante para nós, que é o quê? Nós vemos um homem que estava num local onde se encontravam muitos enfermos, muitos doentes. Muitos acreditam que esse homem era um paralítico, apesar da Bíblia chamá-lo diretamente de enfermo, e ele estava na sua condição de enfermidade já há 38 anos. Veja que 38 anos não é uma idade, não é pouco tempo, né, gente? 38 anos é bastante tempo, são quase 40 anos naquela condição de enfermidade. E aquela condição de enfermidade, não só ela, vai determinar, de certa forma, a condição emocional daquele homem. Porque imagina você ficar 38 anos deitado, 38 anos ali, olhando as pessoas de baixo para cima, 38 anos, né, vivendo a humilhação de querer ser o primeiro que entraria, né, naquele tanque de Betesda, porque o primeiro, o segundo, o que se falava ali naquele local, a lenda que tinha ali, né, é que o primeiro que entrasse no tanque de Betesda seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estavam muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos, pessoas com as mais diversas enfermidades. E também se encontrava ali esse enfermo. E o que nos chama a atenção? Que ele estava ali há 38 anos, ok? E ele vai ser visto por Jesus. Jesus vai olhar para aquele homem, Jesus vai colocar diante dele uma oportunidade. E quantas não são as pessoas que têm, às vezes, que têm diante de si oportunidades, mas às vezes elas não conseguem entender as oportunidades que estão sendo colocadas diante dela, até mesmo por conta de questões emocionais. Então, uma pessoa que muitas das vezes viveu sendo machucada, ferida, e ela se vê diante de uma oportunidade que pode mudar a sua vida, ela muitas das vezes se retrai, ela não consegue entender, conceber a oportunidade que está sendo dada. E Jesus faz àquele homem uma pergunta: queres ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser livre da sua enfermidade, dessa sua doença, desse mal? Você quer sair dessa situação na qual você se encontra? Você quer se encontrar numa outra condição de vida melhor que essa que você está hoje? Foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem, porque cura significa tudo isso. Alguém que é curado muda de vida. Alguém que é curado vive uma nova condição de vida. Alguém que é curado vai se ver numa outra situação. Então Jesus propõe àquele homem: você quer ser curado? Você quer sair dessa situação e estar numa nova situação de vida? Só que aquele homem, ele ouve aquelas palavras de Jesus, que para qualquer um poderiam ter sido consideradas como as melhores palavras que alguém poderia ter ouvido ao longo de 38 anos naquela condição. Só que aquele homem, ao invés de logo dizer, quero ser curado, aquele homem, ao invés de logo dizer, quero sair logo dessa situação, ele vai mostrar para nós o peso que as emoções elas têm sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras. E onde é que eu vou ver esse peso? No que ele vai dizer, na resposta que ele vai dar para Jesus. Olha só, versículo de número 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja que nós temos um paradigma emocional, né? Primeiramente, quando ele diz, não tenho ninguém. Geralmente as pessoas que vivem
situações emocionais degradantes, elas chegam a essa condição de que elas estão sozinhas, de que elas não têm ninguém. E mesmo quando aparece alguém querendo ajudá-la, ela não consegue enxergar a pessoa que está aparecendo como alguém que realmente quer ajudá-la, como aconteceu com esse enfermo. Ele não conseguiu enxergar em Jesus a pessoa que estava ali para ajudá-lo. E ele continua dizendo, não tenho ninguém, como se o que ele precisasse mudar na vida dele não dependesse dele mesmo, mas dependesse de alguém. E muitas das vezes somos assim, né? As cargas emocionais da vida, né? As emoções negativas, muitas das vezes, elas trabalham exatamente para nos convencer de que nós, por nós mesmos, não somos capazes de mudar determinadas coisas na nossa própria vida. E assim nós continuamos sofrendo, e assim nós continuamos padecendo, porque ficamos na dependência de algum libertador, ficamos na dependência de alguém especial, ficamos na dependência de que vai surgir uma pessoa especial, e esse homem fica ali dizendo, não tenho ninguém. E uma outra questão que revela para mim e revela para nós uma ferida emocional é quando ele diz, né? Quando eu vou, outro chega antes de mim, outro desce antes de mim, outro chega primeiro antes de mim. Veja que esse homem não está nem preocupado com o que de fato acontece, com quem chega antes dele, mas ele se preocupa apenas com o fato de ele sempre ficar para trás. Olha só que coisa, ele sempre ficava para trás, ele nunca conseguia chegar. Ele estava sempre ficando para trás. Ele sempre tinha alguém na frente dele. Ele nunca conseguia chegar primeiro, dada a condição da sua enfermidade. A enfermidade que ele tinha, não sabemos se era uma paralisia, se ele era um coxo, se ele tinha alguma outra enfermidade. A Bíblia não é explícita em dizer qual era a enfermidade desse homem, mas por conta dessa enfermidade, ele não conseguia ser o primeiro a entrar no tanque de Betesda, o que fazia com que mais e mais anos e mais tempo ele continuasse naquela mesma situação. Mas veja, Jesus, claro, vai dar a oportunidade para aquele homem, vai dizer para ele, você quer ser curado? Ele responde com essas palavras, revelando ali o quanto os seus comportamentos estavam afetados pelas emoções, revelando o quanto seus pensamentos estavam afetados pelas emoções, revelando o quanto as suas palavras estavam afetadas pelas emoções negativas. Mas Jesus não desiste daquele homem, mesmo percebendo, né, que aquele homem estava sob a carga de emoções negativas, mesmo percebendo que aquele homem, né, estava ali sob o peso das emoções que foram sendo construídas ao longo daquele sofrimento, ao longo daquelas circunstâncias desagradáveis na quais ele vivia já há mais de 38 anos, Jesus não vai ignorar aquele homem. Da mesma forma, tem muitas pessoas, né, que nos nossos dias também já estão vivendo há muitos anos em situações deploráveis, em situações de humilhação, e por conta disso essas pessoas estão emocionalmente desgastadas, emocionalmente destruídas. Isso impede que elas consigam ter uma emoção positiva em relação à vida, uma emoção positiva em relação a si mesmas, uma emoção positiva em relação ao mundo, né? Tá sempre vendo o mundo pela ótica do pior, está sempre vendo as pessoas pela ótica do pior, está sempre vendo a si mesmo pela ótica do pior. Porém, o Senhor Jesus, ele não desiste daquele homem, tanto que ele vai dizer para aquele homem, olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito, anda. Não importa o quanto tempo você está aí deitado, prostrado, não importa quanta carga emocional você tem carregado sobre você, levante-se. Talvez você está ouvindo agora essa reflexão e talvez você diga, pastor, mas essa palavra não é para mim, porque eu não tenho condições de me levantar. Professor Rafael, eu não tenho condições de me erguer sozinho. Bom, esse homem aparentemente também não tinha, mas quando ele ouviu aquela palavra de Jesus dizendo para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, a palavra de Deus diz que imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Talvez você diga, mas dependeu de um milagre. O que aconteceu com ele foi um milagre. É verdade, muita coisa não depende de nós. Aliás, algumas coisas realmente não dependem de nós, mas tem coisas que dependem de mim, que dependem de você. Quem sabe, através dessa palavra, Deus não está aí gerando em você. Quem sabe, né, no seu coração não está brotando algo, uma emoção positiva, porque o meu objetivo é esse, gerar através dessas palavras uma emoção positiva em você, que faça você se levantar, que faça você mudar de vida.
que faça você tomar atitudes que te levem a uma condição de vida diferente. Afinal de contas, você pode viver algo diferente na tua vida, algo muito melhor do que tudo que você tem vivido até aqui, viu? Obrigado por ter nos ouvido. Deus abençoe sua vida.